Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança gigantesca que está rolando no mundo dos eventos, sabe? No mundo da expertise. É sobre o fim de uma era, a era dos gurus de palco. E o que está nascendo no lugar disso é algo, olha, muito mais real, muito mais transparente. Então, vamos direto ao ponto aqui. Por tempo demais, o mercado de eventos foi basicamente uma grande vitrine. Sabe um lugar onde a aparência de sucesso contava muito mais do que a transformação de verdade? Pensa comigo, a cena é clássica, né? Alguém sobe no palco, cheio de energia, tem luz, tem música, a plateia vai junto, aplaude, se emociona. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. No fundo, o que fica depois que as luzes se apagam? Essa é a questão central do que a gente vai desvendar hoje. Mas afinal, quem é esse tal guru de palco? Bom, é basicamente um mestre da performance. A retórica, o jeito de falar é impecável. O problema é que na hora da entrega prática, é fraco. Vive de frases de efeito que soam geniais, mas que muitas vezes são só copiadas. O foco é total em criar aquela conexão emocional do momento, sabe? Aquele pico de motivação, quase uma dopamina. Só que não tem ferramenta prática. O jogo é construir um personagem carismático e não deixar um legado de transformação de verdade. E olha, essa citação aqui resume tudo de um jeito perfeito. A linha que separa desenvolvimento pessoal de puro entretenimento, ela ficou perigosamente borrada. Muitas vezes o que a gente está vendo é um show, não uma solução de verdade. Para entender isso melhor, tem um conceito que é chave: fumaça de palco. É um nome perfeito para essa tática, né? Pensa em toda aquela produção, o som alto, as luzes piscando, as falas que parecem ensaiadas 1000 vezes. Tudo isso é feito para criar uma ilusão de valor, de profundidade. O grande problema é que no meio dessa fumaça toda, o impacto de verdade some. Ok, e por que isso é tão importante? Porque, veja bem, não é só um incômodo, uma coisinha chata. É uma crise de autenticidade de verdade e que traz consequências bem sérias. As consequências são pesadas. A primeira delas, frustração. A galera sai super motivada, com energia lá em cima, mas essa energia some rapidinho porque falta ferramenta prática para aplicar no dia a dia. Aí, claro, vem a desconfiança, e ela acaba contaminando o mercado inteiro, sabe? Acaba prejudicando a credibilidade até de quem é especialista de verdade, de quem é genuíno. E para fechar essa conta, tem o desperdício de fortunas. Empresas e organizações que investem uma grana alta em eventos que, bom, não trazem nenhum resultado concreto. Nada que dê para medir. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o público não avança, fica estagnado, os criadores sérios, aqueles que têm conteúdo de verdade, acabam perdendo espaço para os mais barulhentos, para os que fazem mais show, e no final das contas, a credibilidade do mercado todo vai pro ralo. É um ciclo vicioso. Só que, aqui é que tá a grande virada de chave. O público não é mais bobo. Hoje em dia, com acesso fácil à informação, com as discussões das redes sociais, as pessoas simplesmente se cansaram de fogo de palha. Elas estão começando a exigir mais. Dá para sentir a diferença entre o que é real e o que é só performance. E é exatamente nesse cenário, nesse clima de desconfiança, que novos modelos começam a aparecer. Um ótimo exemplo disso é uma plataforma chamada Brava. A proposta deles é radicalmente diferente, totalmente baseada na verdade e no impacto real. A missão deles é bem clara, sabe? É dar uma faxina no mercado, separar o joio do trigo, o que é real do que é só fachada. E o jeito como funciona é bem interessante. Primeiro, o feedback acontece ao vivo e é público, ou seja, a própria plateia avalia a experiência ali, na hora. Isso garante total transparência. Segundo ponto, os rankings não são baseados em métricas de vaidade, tipo o número de seguidores, mas sim em impacto real, que é medido. E o resultado disso? Os criadores que realmente geram transformação são colocados em destaque pela própria comunidade. Eles ganham a visibilidade que merecem. Olha, a diferença entre os modelos é gritante. A gente sai de um modelo focado em marketing, em carisma, para um focado em impacto e transformação. Aquela fumaça de palco dá lugar a uma exigência de transparência. E a plateia, que antes era passiva, agora se torna uma comunidade com poder. A mudança é da água para o vinho. Tudo isso aponta para uma visão de futuro dos eventos, sabe? Um futuro que promete ser bem mais autêntico e principalmente mais justo para todo mundo. E o mais legal disso tudo é a inversão de poder. A plateia para de ser só espectadora e vira uma espécie de curadora. É a comunidade, com a sua voz coletiva, que passa seu filtro de quem merece ou não estar no palco. O poder sai da mão só de quem organiza ou de quem fala e vai para a mão de quem escuta. Isso é muito poderoso. Essa analogia é excelente. Pensa só, profissões como médicos e advogados criaram seus conselhos, né? A OAB, os conselhos de medicina, tudo para garantir um padrão de qualidade, de ética. A Brava se posiciona mais ou menos assim, como o início de uma organização parecida para criadores, palestrantes, facilitadores. É como se fosse um selo de legitimidade. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia por trás dessa revolução. No fim das contas, o que é real se sustenta. A verdade tem uma força que é só dela. A ilusão pode até brilhar por um instante, mas com o tempo ela não se aguenta de pé. E para fechar, a nossa análise de hoje deixa essa pergunta no ar que é fundamental. O futuro vai ser construído em cima de fachadas que brilham ou sobre fundações sólidas de autenticidade e impacto? Conforme o público vai ficando mais e mais exigente, a resposta parece que está ficando cada vez mais clara, não é mesmo?